Os Estados Unidos monitoram Alexandre de Moraes por conta da ofensiva do ministro contra o jornalista Luiz Pablo, que escreveu reportagem sobre o uso de um carro oficial por parentes de Flávio Dino no Maranhão. Eu conversei com integrantes de Washington, que classificaram a investigação aberta por Moraes como uma violação à liberdade de imprensa. Essa avaliação interna não é apenas de aliados políticos do presidente Donald Trump e do secretário de Estado Marco Rubio, mas compartilhada também por diplomatas de carreira norte-americanos, que ocuparam inclusive postos de destaque durante o governo do democrata Joe Biden. O consenso na diplomacia dos Estados Unidos é que juízes que se sentirem caluniados por reportagens podem processar e exigir indenização do jornalista que escreveu a matéria, mas não determinar que a Polícia Federal vá até a casa do comunicador para apreender os aparelhos eletrônicos e tentar identificar a fonte que passou as informações ao repórter. A nova operação policial determinada por Alexandre de Moraes já é vista pela Casa Branca como mais um dos supostos abusos cometidos pelo magistrado. Os Estados Unidos iniciaram uma apuração sobre a liberdade de imprensa no Brasil. E isso acontece em um momento em que a Casa Branca estuda retomar a Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Oi, pessoal, queria passar alguns detalhes para vocês sobre essa apuração. O que me chamou a atenção é que essa opinião de que há uma violação à liberdade de imprensa no Brasil não é só de aliados políticos do Trump, mas quando ela é externada por diplomatas de carreira nos Estados Unidos, inclusive pessoas que tiveram impostos de destaque no governo de Joe Biden, isso reforça a posição dos Estados Unidos quanto país e não quanto a política do presidente Trump. E aí eu lembro para vocês o caso do Alan dos Santos, que é um comunicador bolsonarista que Alexandre de Moraes queria extraditar para o Brasil e os Estados Unidos negaram a extradição de Alan dos Santos. E quando foi isso? Quando Joe Biden era o presidente dos Estados Unidos. Ou seja, reforça essa posição dos Estados Unidos quanto a país e não quanto à política do presidente Donald Trump. Essa posição dos Estados Unidos em relação à liberdade de imprensa. E aí, eu lembro também outros casos, por exemplo, nos quais Alexandre de Moraes foi derrotado no âmbito internacional. Ele também pediu a extradição de Oswaldo Eustáquio à Espanha e a Espanha negou a extradição do jornalista Oswaldo Eustáquio, dizendo que Alexandre de Moraes estava condenando Eustáquio por algo que na Espanha não é crime, estava ali no âmbito da liberdade de expressão. Então, teve a extradição de Oswaldo Eustáquio negada na Espanha, de Alan dos Santos nos Estados Unidos e agora, mais recentemente, a da ex-deputada federal Carla Zambelli na Itália. A gente lembra que há um impasse, o governo brasileiro está pedindo a extradição de Carla Zambelli à Itália e Carla Zambelli obteve uma vitória lá, conseguindo permanecer na Itália. Isso mostra um isolamento do ministro Alexandre de Moraes no cenário internacional. Muita gente me pergunta agora, o que pode acontecer? Os Estados Unidos estão monitorando Alexandre de Moraes, o que vai acontecer? Bom, o primeiro passo que eu apurei é que já há uma apuração de Washington em relação à liberdade de imprensa no Brasil. A Casa Branca já está preocupada com a liberdade de imprensa no Brasil por conta de decisões do Judiciário, sobretudo essa de Alexandre de Moraes, contra o jornalista Luiz Pablo, que fez uma reportagem denunciando o suposto uso irregular de carros oficiais por parentes do ministro Flávio Dino. Inclusive, a fonte que passou as informações ao repórter, que é um ex-secretário de Segurança do Maranhão, essa fonte foi alvo de uma operação da Polícia Federal depois que foram analisadas as mensagens entre esse ex-secretário de Segurança e o jornalista. Pois bem, esse relatório, eu não sei se quando ele for concluído, os Estados Unidos vão externá-lo, publicá-lo, né? Ele já está sendo produzido, já são apurações internas, já estão acontecendo, e eu acredito que há a chance sim de os Estados Unidos, quando chegar o momento, externar esse relatório, até como fez ao impor sanções ao Brasil e também recentemente ao prorrogar o estado de emergência contra o Brasil, que é um estado que permite aos Estados Unidos adotar uma série de punições, de sanções ao Brasil. E ali Donald Trump citou decisões do STF, do governo Lula, ao impor
né, ao renovar essas sanções ao Brasil. E acredito eu que, num futuro relatório, pode estar incluído aí sim a questão da liberdade de imprensa, porque Washington está de olho nisso. Então, é um ponto bastante importante, né? Tem gente falando, mas os Estados Unidos vão intervir no Brasil, vão intervir nas eleições, como é que vai ser isso? Bom, de fato, há uma preocupação de Washington em relação às eleições no Brasil, um receio de que elas não sejam limpas, no sentido, não é nem tanto da urna eletrônica, mas no sentido de decisões judiciais que favoreçam mais um lado do espectro político, o presidente Lula, do que outro, os candidatos de oposição, entre eles Flávio Bolsonaro. Então há essa preocupação sim dos Estados Unidos, já há observadores dos Estados Unidos de olho nas eleições no Brasil, e inclusive por isso que recentemente o governo Lula negou a vinda de 2 diplomatas dos Estados Unidos, da Secretaria de Estado dos Estados Unidos, pessoas próximas a Marco Rubio, que viriam ao Brasil, e o governo Lula negou o visto diplomático desses diplomatas, alegando que eles tinham a intenção de interferir nas eleições do Brasil. E para botar aqui todos os lados para vocês, pelo lado do governo Lula, o Itamaraty viu com muita estranheza o fato de a Embaixada do Brasil estar sem uma chefia, sem um embaixador, né? A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil está sem embaixador desde que Trump venceu as eleições nos Estados Unidos no final de 2024, e ali Elizabeth Begley, que era a embaixadora do Brasil indicada por Joe Biden, entregou o posto, né? Ela foi elegante, entregou o posto já que Trump havia vencido a eleição, e desde então não havia um embaixador no Brasil. E agora Trump indicou o deputado republicano Daniel Pérez para assumir a embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil, aqui em Brasília, e o timing dessa indicação, né, às vésperas da eleição no Brasil, chamou a atenção do governo Lula, chamou a atenção do Itamaraty, que viram nessa intenção de Trump de ter agora um embaixador no Brasil, ali uma possível tentativa de interferir nas eleições presidenciais. Então, aumenta o nível de tensão entre Brasil e Estados Unidos, entre Estados Unidos e Alexandre de Moraes. As sanções via Lei Magnitsky são discutidas, os Estados Unidos discutem se a Lei Magnitsky voltará a ser aplicada contra o ministro Alexandre de Moraes. Isso não é considerado uma pauta prioritária na Casa Branca, mas está ali entre as discussões, tem essa possibilidade de a Magnitsky voltar contra Alexandre de Moraes. Pois bem, inscreva-se aqui no canal e acompanhe a coluna Paulo Capelli no Correio da Manhã para ficar por dentro de todas as informações. Um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.